Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a Débora Jimenez, bem-vindo ao meu canal. Esse vídeo vai ser um pouquinho longo, mas vocês vão gostar. Eu quero falar para vocês, antes de mais nada, curtirem o meu canal. Afinal, canal pequeno, eles precisam de curtidas, de inscritos, que vocês comentem, que vocês divulguem para os amigos de vocês, para que ele crie mais asas assim. Então não esquece de aperta o sininho para receber notificações, inscreva-se, curta, compartilha, aquelas coisas chatas que todo influenciador digital fala antes de começar o vídeo. Então vamos lá? Quero falar para vocês do fim de semana incrível que eu tive com a Berst. Mais uma vez, eu estou falando do GSC, a gente está na 7ª edição. A primeira edição foi em São Paulo também. Eu não vou lembrar, porque eu não fazia parte da Berst. Mas os autores ficaram dentro de um local, eu acho que foi uma biblioteca, e dentro daquele local eles tiveram palestras, escreveram, passaram uma noite incrível. E desse livro surgiu o livro a Antologia Confinados, e nessa antologia, que foi publicada pela Monolito, editora Monolito, saíram contos incríveis, que inclusive ganharam, se eu não me engano, o primeiro prêmio Aberst, ou o segundo, agora não vou lembrar. É um passado que eu não estava. Teve depois o segundo Ghost Store Challenger, acho que foi em 2019. 2019, peraí, que o incenso aqui tá bravo. Em 2019 teve um outro que foi, se eu não me engano, num hotel fazenda perto do litoral de São Paulo, eu não vou lembrar o nome da cidade. Desse livro saiu pela editora Coerência o livro Numa Floresta Sombria. Depois disso veio a pandemia, tudo. Em 2021 ou 22, agora eu não vou, acho que foi em 2021, teve o terceiro Ghost Store Challenger, que foi no Castelinho da Rua Rapa. Esse eu participei, foi uma realização de um sonho. Para quem me conhece sabe o quanto eu gosto de histórias macabras, sombrias e que geram uma certa lenda urbana com fantasmas e tal. E o Castelinho sempre, desde a minha adolescência, que eu passava por aquele castelo em ruínas, eu tinha dois sonhos: ver aquele castelo restaurado e poder passar uma noite lá. Primeiro veio a restauração do castelo. Segundo, veio o fato de eu conseguir passar uma noite lá. E dali surgiu o livro O Outro Lado do Castelo, que eu participo com uma história de crime chamado Casarão das Anas. É muito legal a minha história, eu gostei muito. E as experiências que eu tive no Castelinho, gente, eu tenho um vídeo aqui contando, vocês vão gostar. Lá no Instagram tem foto, tem tudo. Me sigam lá no Instagram, arroba Débora CS Jimenez, para vocês conseguirem ter acesso a essas fotos. Nossa, foi uma experiência única. Os 3 primeiros livros, Confinados, Uma Floresta Sombria e O Outro Lado do Castelo, que o outro lado saiu pela editora Rocket, vocês não vão ter facilidade em encontrá-los, porque acho que as edições se encerraram, assim, acabou. O que vendeu, vendeu. Mas vocês podem encontrar em sebo com algum autor. Eu não tenho mais O Outro Lado do Castelo. Pelo que eu sei, nenhum autor tem mais para vender. Mas vocês podem tentar encontrar em sebo, algum lugar assim. Voltamos para a realização de um outro sonho.
Voltamos para a realização de um outro sonho, que foi conhecer a vila de Paranapiacaba, em Santo André, que é uma vila considerada mal assombrada. A série O Vale dos Esquecidos foi filmada lá. Ela é toda caracterizada no século XIX, nos anos de 1800. Tem vários museus lá, aquelas casinhas. Eu fiquei numa pousada muito gostosa. Até indiquei para o meu filho ir lá. Ele ficou em outra pousada também bem gostosa. E a cidade é incrível, uma energia fora do comum. Realmente é uma cidade que tem um poder muito sobrenatural. Se ela é mal assombrada ou não, vai depender do lugar que você frequenta, que você passe. Mas ela tem uma energia sobrenatural muito forte. Eu arrisco me dizer que ali tem portais também. E não, é fantástico, fantástico. Dessa história saiu a antologia Mistérios da Meia-Noite, que eu participei também com um conto, que eu não vou lembrar o conto, mas que contava a história de um grupo de escritores que iam até aquela cidade, tudo, e eu coloquei elementos que eu vi na cidade, de lendas e tal. Esse foi o quarto GSC. O quinto GSC também foi em Paranapiacaba. Eu não fui, dele saiu Histórias da Bruma. Mistérios da Meia-Noite você pode encontrar pela editora Alarde, tá? Que é a editora que publicou Segredos de Destino também. Mas vocês podem encontrar com a editora Alarde. Histórias da Bruma. Histórias da Bruma também foram autores que foram para Paranapiacaba. Dessa vez eu não fui. Fiquei de fora. Foi publicada pela revista Mistério Retrô e a partir daí a Aberst ela resolveu se publicar, fazer uma produção independente. As Histórias da Bruma você encontra lá no site da revista Mistério Retrô para comprar, ou nas campanhas da própria revista, ou em eventos, mas tem Histórias da Bruma sim. Ano passado foi o sexto GSC, a gente saiu de São Paulo, eu não saí, eu não fui, mas a galera foi, gostou, eles foram para a ilha de Paquetá. Tá saindo Segredos da Ilha pela Aberst. Logo teremos o anúncio de lançamento. E chegamos ao mês de março, com o sétimo GSC, feito aqui em São Paulo. E é sobre isso que eu quero falar. Eu não tenho o nome ainda da antologia, mas eu acho que vai ser Uma Metrópole Maldita. Eu acho que é esse o nome da antologia. Vai sair pela Aberst também, vai estar sendo vendida nos eventos. E logo a gente vai anunciar também aonde a gente encontra a digital. Voltamos a falar aqui um pouquinho sobre sobre a megalópole sombria, maldita, sobre o evento que teve esse fim de semana em São Paulo, dia 21 e 22 de março de 2026. Tudo começou com os autores se encontrando no Hotel São Michel, ali no Largo do Aroche, fazendo um aquecimento, e alguns foram caminhando, outros, como eu, foram de Uber até a Santa Casa de Misericórdia, no Museu da Santa Casa de Misericórdia. É um museu pequeno, gente, eu esperava mais. Porém, ele traz uma carga muito grande de como era a São Paulo do final do século XVIII, comecinho do século XIX. Para quem nunca foi, a arquitetura da Santa Casa em si, a Santa Casa é um hospital grande, com várias especialidades. Meu pai e minha mãe fizeram tratamento lá por muitos anos. Meu irmão operou o dedo que ele quebrou, que o cachorro... Meu irmão, ele pegou, foi segurar a coleira do cachorro assim. Aí o cachorro dele fez assim. Então o dedo dele fez assim. E esmigalhou o dedo dele. Aí ele ficou internado um mês lá, praticamente, até operar. Meu irmão, o dedo dele não... Gente, eu não imagino a dor de que era aquilo. Meu Deus do céu, não sei como que não amputou o dedo dele.
Mas acidentes acontecem, principalmente quando a gente não presta atenção. Não foi uma crítica a ele, só um. Ah, então, aí a Santa Casa, a arquitetura dela é fantástica, 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 fantástica. Sim, é muito bonita. Quando eu ia lá como acompanhante, eu olhava aquela arquitetura, eu imaginava várias histórias, desde da guerra de 1932, a muito antes, os pacientes, como era. Aí no museu eu tive uma outra perspectiva. Eu vi a roda dos enjeitados, que era aquela roda que a gente colocava, que a gente não, né? Que as pessoas colocavam o bebê que nasceu em momento errado, ou de uma aventura. Sabe aqueles bebês que eles tinham que desaparecer da sociedade? Por algum motivo? Aí eles colocavam o bebê lá, virava a roda, tocava o sininho, aí a madre ia lá, pegava a criança e normalmente dava um destino para aquela criança, ou de educar para uma família rica que quer adotar. Também acontecia da criança vir com uma carta pedindo para que elas cuidassem da criança por um determinado tempo até a mãe ir lá buscar. Era muito mais difícil, mas acontecia também. E foi bem incrível. Eu coloquei umas fotos ontem na internet, hoje entrou outras, acho que amanhã vai entrar mais alguma, para vocês verem. Depois a gente foi, quem tinha perna foi em direção ao cemitério da Consolação. Na Santa Casa, eu preciso falar uma coisa para vocês. Eu, particularmente, o que mais me chamou a atenção foi uma cadeira de dentista, porque eu tenho pavor de dentista, e essa roda dos enjeitados. Tem uma exposição farmacológica, eu acho que é assim que se fala, de coisas assim, desde pezinho, e ali eu lembrei do meu pai, a Úrsula estava até falando que ela engoliu um, também cheguei a engolir, porque meu pai era Olives, ele tinha aqueles pezinhos que ele punha numa balança, aí ele ia colocando os pezinhos para medir a grama que um anel ou que um brinco tinha de ouro, ou uma barrinha de ouro. E ele media por aquilo. Então, assim, eu preciso até ver se tá aquele negócio ainda lá na casa dele, porque aí eu vou trazer. Aquilo lá é uma relíquia. E aqueles pezinhos estavam lá e trouxe muita lembrança para mim, particularmente. Eles ficam numa madeirinha assim, vários pezinhos e tem uma pinça. Aí tem a farmácia, assim, com vários potinhos. E eu me senti, assim, até feliz, porque eu também tenho várias ervas, potinhos para fazer chá, misturas para banho e tal. Porque, como você sabe, tem uma bruxa dentro de mim. E eu gosto muito dessa coisa com ervas. Gente, presta muita atenção. Não saiam misturando ervas, porque fulano falou, se você misturar isso, aquilo ou aquilo, você emagrece ou você cura. Tome cuidado, gente. Tome cuidado. Ontem estava até passando na Record News uma reportagem sobre isso. Tem ervas que podem fazer bem para o fígado. Separadamente, elas podem ser remédios. Se você junta, ela se torna veneno. Porque não são todas as ervas que podem ser misturadas, mesmo tendo o mesmo propósito. Emagrecer. Eu não vou falar aqui quais são essas ervas, porque a gente tem que estudar muito, mesmo porque eu não quero dar ideia para povo nenhum, não. Mas tomem cuidado, tá? Quando vocês forem fazer essa mistura. Voltando. Aí tinha essas ervas, aí o Tito até falou pra mim dos livros da Ágata. A Ágata, ela trabalhou num hospital dentro de uma farmácia, fazendo essas manipulações. Aí o médico passava lá 100 gramas de bicarbonato de sódio, 100 gramas de não sei o que lá. Aí ela pegava tudo aquilo, macerava e fazia ou chá, ou colocava na capsulazinhas, fazia as capsulazinhas, ou fazia uma garrafada. Antigamente era assim, gente. Não era moderno como era hoje, que você vai lá na farmácia e já pega o remédio pronto.
Então, assim, teve tudo isso na, na no passeio para Santa Casa. Aí depois de lá a gente foi pro cemitério da Consolação encontrar com o Tiago Souza do Kit Assombra. Gente, vou indicar ele como um guia, mas eu também vou indicar uma associada da Aberte, que eu não sabia que ela era guia, que é a Thaís Freitas. Gente, a Thaís é maravilhosa. Ela manja muito também. Então, assim, quando vocês quiserem, vocês entram em contato com a Consolare para fazer esse passeio. Daí vocês falam, eu quero fazer com o Thiago ou com a Thaís e tal. Ou tem mais gente lá também. É bem legal. Muito legal mesmo. Recomendo, recomendo. E ali no cemitério, foi uma outra coisa que eu tinha vontade de fazer, um passeio no cemitério da Consolação com guia, para conhecer as pessoas e as vidas das pessoas que estão enterradas lá. Família Matarazzo, Campos Sales. Aí tem alguns túmulos de alguns assassinos conhecidos, como Gomi de Peixoto, como o da família Reis, como o. Esqueci o nome do rapaz, que ele é o assassino do crime do poço, que matou a mãe e as duas irmãs e jogou dentro do poço. Que alguns dizem que fica no Joelma, mas não fica no Joelma, fica próximo ao Joelma. E também não é no Castelinho, tá, gente? No Castelinho não teve crime do poço nenhum. Esse crime do poço tem a ver com o Joelma, mas não fica no Joelma, ele fica próximo ao Joelma. Então, tudo isso, gente. A gente conhece toda essa. Eu estou falando dessa perspectiva de uma escritora de histórias de suspense, mistério, crime, terror, que é o que a Berge e o GSC propõe para os escritores. Mas o Tiago, ele faz da perspectiva de conhecer a vida das pessoas. A gente não conheceu todos os túmulos, a gente tinha pouco tempo até, tinha 2 horas apenas, mas foi uma programação inesquecível. Eu quero fazer um outro tour, quando o Thiago for fazer, eu vou ver se eu faço, para conhecer de uma perspectiva civil, vamos dizer, da coisa. E foi muito legal. Gente, teve uma hora específica, na hora que a gente estava escutando ele falar, acho que de uma milagreira do cemitério, eu comecei a escutar alguém me chamando. Débora, Débora. Eu estava encostado, inclusive, em cima de um túmulo. Eu pedi licença para sentar pro dono do túmulo. Dono do túmulo que eu falo pro morto mesmo. Mas eu estava com muita dor nas costas, tive que sentar, escorar na realidade. E seguir para baixo, porque eu tava me chamando o tempo todo. E quando eu fui, eu comecei a olhar, assim, eu até senti algumas presenças. E logo depois, a gente desceu aquela mesma estrada, foi quando o Thiago falou do crime do poço. Eu fiquei até um pouco meio arrepiada, sabe? A gente conheceu uns outros assassinos e, assim, parece que é engraçado que eles estão tudo meio próximo ali, sabe? A gente conheceu o túmulo do Gomide Peixoto, Peixoto Gomide, o assassino da filha, que a rua vai mudar para o nome da rua da filha. Eu acho super justo, sou super a favor. Eu acho que as vítimas, a gente tem que tirar o nome das ruas de assassinos, e parar de lembrar assassinos e começar a lembrar as vítimas desses assassinos, né? Fica aí a dica para Afonso Sardinha, tá? Ali na Lapa, Rua Afonso Sardinha. Eu sou super a favor que mude pro nome da rua, da aldeia indígena que ele massacrou aqui no Jaraguá. Ou coloque Rua Jaraguá, ou coloque Rua Pico do Jaraguá, que é onde está a casa dele. Sou super a favor, gente. Super a favor. Afonso Sardinha não foi um herói. Não desbravou nada. Afonso Sardinha foi um bandeirantes que massacrou uma aldeia indígena, que massacrou mais de 10 mil indígenas aqui em São Paulo nos anos de 1500, 1600. Leiam A Noiva da Rua André Costa. E foi um passeio incrível. Eu comprei o livro do... Não tá aqui, mas eu comprei um dos livros do Tiago Souza, que é O Lobisomem do Seu Bairro. Eu já tô lendo.
Eu só não comprei porque não ia chegar a tempo para eu pegar autógrafo pessoalmente, mas eu descobri que ele autografa mesmo se comprando no site. Eu quero Os Milagreiros do Cemitério. Eu, eu, eu gosto muito de conhecer a história dos milagreiros. Apesar de não ser católica, eu gosto muito de conhecer a vida dos santos católicos. Eu sou muito curiosa e eu vou comprar. Dali a gente foi pegar o ônibus do São Paulo Routing Tour. Eu acho que é esse o nome. Acho que é assim que se fala. É... Deixa eu responder aqui meu filho, gente. Sim, se não tiver lata, eu pedi pra ele trazer uma água tônica. Ele tá perguntando se eu quero de garrafa. Falei sim, se não tiver lata pra fazer soda italiana, a gente tá inventando umas novas versões aqui. E E a gente foi pro ônibus e foi uma experiência incrível. Primeiro que eu fui comprar água, eu tava morrendo de sede, na cantina aqui em frente da onde a gente pega a pulseirinha para entrar no ônibus. Peguei água, comprei água, pedi tequila, gente, eu tava necessitada de beber. Pedi uma tequila. Uma dose, não uma garrafa. Que delícia, gente, que delícia. Reanimei, eu tava meio caidinha, reanimei, tomei muita água, eu estava necessitada, comprei 2 garrafinhas de água com gás pequena, acho que era 300 ml cada, mas tomei, fiquei bem. E depois, quando a gente estava na fila do ônibus, esperando o ônibus, eles serviram um coquetel que parecia. É... Ai, meu filho, peraí. E assim, parecia champanhe, mas não era alcoólico. Eu acho que era aquele champanhe sem álcool que algumas empresas estão fazendo. Linda, maravilhosa, gostosa. Geladinha, era de maçã, assim, geladíssima. Aquilo desceu, aquele calor que tava, que desceu gostoso. Entramos, a Fabiana ficou comigo, a Fabiana Ferraz, linda, maravilhosa, ficou no meu lado. É, e a gente, aí eu conheci São Paulo por uma outra perspectiva, que apesar de mostrar em minisséries, em novelas tal, não é a mesma coisa que você ver o relato e estar passando pelo lugar à noite ainda. É, foi uma viagem no tempo que eu fiz. Incrível, incrível. Então, gente, aí teve toda essa parte do passeio que eu recomendo para todo mundo. É São Paulo Haunting Tour. É SPHT. Procure no Instagram. Deixa eu ver aqui para vocês. Nosso monitor, gente, ele é incrível. O monitor é fantástico. Tem fotos dele lá no Instagram. Recomendo para todo mundo. É São Paulo Haunting Tour. O tour mais inusitado de São Paulo. Ah, é fantástico, gente. Ele é fantástico, tá? Ingresso no Simpla. Esse é o nosso monitor. Ele é muito legal. Ele canta, ele explica dele, e ele olha profundamente dentro dos seus olhos. É um ator incrível, incrível. E uma alma penada fantástica. Gosto muito, gostei muito. Além disso, além do São Paulo Mountain Tour, de tudo isso, gente, a gente fez um em seguida do outro. Depois das 9, que terminou o passeio lá umas 9h30, a gente se dirigiu à pizzaria Piazzi, lá no perto do Largo do Arouche. Deixa eu ver se eu encontro o endereço para dar para vocês. Gente,
Por que eu quero passar esse endereço para vocês? Porque é uma delícia, em todos os sentidos. Rua Vieiro de Carvalho, 150, abaixo do Hotel Itamaraty, é Pizzaria Piazzi. Eles não têm muitas opções de pizzas, tá? Tanto que eu não vi nenhuma vegana, inclusive, lá. Mas a pizza é maravilhosa, gente. Vocês não têm noção. O preço, pelo que eu percebi, é um preço ok. E é uma pizzaria maravilhosa. Deixa eu ver se aqui. Ai, gente, foi uma das melhores pizzas que eu já comi. Eu tô procurando porque eu sei que o Tito mandou o cardápio aqui. Em algum lugar. Eu achei a cerveja meio carinha. Eu tomei uma Heineken, R$ 22. Então, eu achei carinha, carinha, carinha. É, não tem o preço aqui, o Tito não postou. Mas ele falou que é mais ou menos uns R$ 70. A que eu mais gostei foi a Castelões, que é molho de tomate, mussarela, calabresa, azeitona e orégano. Aqui a gente chama de toscana. Mas essa Castelões aqui é, essa que seria a nossa toscana, essa calabresa é de outro mundo. Aí eu comi ela, comi a três queijos e comi a de calabresa. Muito, muito gostosa. Gente, muito boa. Muito, muito boa mesmo. Recomendo. Quem ficar lá no centro, Marcos Emerli, você que vive lá no. Vá na pizzaria Piazzi, come lá. É muito gostoso. Depois a gente voltou pro hotel, todo mundo tava quebrado, eu tava no pique, queria escrever, queria bater papo, discutir ideia, mas o pessoal tá tudo quebrado, foi todo mundo dormir. Eu tomei o meu banho, dormi muito pouco. Gente, eu tenho um sério problema. Eu, quando saio de casa, eu não durmo bem. Eu sinto falta do meu colchão, sinto falta dos meus bichos, sinto falta das minhas cobertas, do meu travesseiro, sinto falta de tudo que tem dentro da minha casa. E pra piorar, quando eu viajo sem o Moacir, quando eu vou dormir fora de casa sem o Moacir e sem o Arthur, eu não durmo direito porque eu sinto falta dos dois. Quando o Arthur viaja, é diferente. Eu tô em casa, mas eu tô preocupada, eu não durmo por preocupação. Mas quando sou eu que tô, eu não durmo porque eu sinto falta dos dois. Daquele momento antes de dormir que a gente tem. Eu sinto muita falta do meu marido quando eu tenho que sair de casa. Muito. Quando eu faço passeios, as pessoas falam: ai, mas você quase não vai nos lugares. Gente, o moço trabalha muito. E ele, quando tá de folga, ele gosta de descansar. E eu não gosto de ir pros lugares sem ele. Parece que falta um pedaço de mim. Mas mesmo assim eu vou porque eu quero fazer às vezes coisas que ele não quer. E eu também não acho justo ficar obrigando ele a fazer as coisas que eu quero. E eu preciso fazer meu trabalho como escritora, como terapeuta, como fabricante de vela. Então eu acabo saindo por causa disso. Vou falar em Brela, Tito, obrigado pelas formas de vela. Vou fazer umas velhas. Umas velhas, ó. Fazer umas velas diferentes. Se der certo, eu mostro pra vocês. E é isso, gente. Foi fantástico. Aí, no outro dia a gente levantou, tomou café. Café no Hotel São Rafael, que pertence ao São Michel. Melhor, São Michel pertence ao São Rafael. Eu sei que os dois é do mesmo dono. A gente tava no São Michel, atravessou a rua, foi pro São Rafael, tomou café e tivemos palestras bacanas lá. A do Tito Prati, que ele falou sobre psicopatas, e a do Luciano Meris, que ele contou um pouco sobre a relação dele com o Sete Além. Eu não consegui assistir tudo, mas a parte que eu assisti foi interessante. Encerrando isso, eu quero dizer que vamos ter um 8º GSC
E se você quiser participar como autor, fique ligado nas redes sociais da Aberta Associação, tá bom? Esse é um. Outro. Estão preparados? Eu vou fazer um vídeo falando sobre mundos aleatórios, multiversos, não sobre sete além, sobre mundos, sobre portais, e vocês vão ver isso logo logo, tá? Tchau, gente!